O efeito Pigmalion. Hoje vamos falar do que é o efeito Pigmalion e como nós podemos utilizar ele no nosso dia a dia também, para o nosso benefício. Para entender o efeito Pigmalion, foi feita uma experiência em que os pesquisadores fizeram uns testes numa escola e pegaram 20, e os alunos foram ali normal, medianos, tranquilo, e pegaram 20% desses alunos que fizeram esse teste e falaram para os professores, antes de entrar em sala de aula, falaram para os professores que esses alunos eles eram, se saíram muito bem no teste, tinham muita habilidade, se saíram muito bem, tinham muita facilidade, tinham muita aptidão ali para o negócio. E aí, então, os alunos não sabiam disso, mas os professores foram para a sala de aula pensando, com essa crença de que os alunos tinham muita capacidade, que aqueles alunos, os outros também, né? Mas aqueles ali tinham muita capacidade. Como consequência, os professores ali durante os treinos cobravam mais, pediam mais, acabavam levando os alunos para o novo patamar de desempenho. E realmente é tão interessante que ao final ali, ao final do estudo, eles fizeram novos testes com os alunos e aqueles 20% de alunos que os professores tinham nomes, se saíram muito melhores. Então, a priori foi uma mentira, porque os pesquisadores deram o nome de pessoas que tinham tido resultado ali normal, mas para os professores eles foram com essa crença, só que o comportamento deles com aqueles alunos foi tão diferente que gerou um resultado diferente. E é justamente esse é o conceito do efeito Pigmalion. É o efeito que as expectativas de alguém faz sobre o desempenho de outra pessoa. Essa é a definição e é uma coisa maravilhosa, assim, muito bonita e muito aplicável para o nosso dia a dia. Tão interessante. Então esse é o conceito do efeito Pigmalion. São as expectativas que nós temos sobre os outros afetam o desempenho que as outras pessoas também têm. E tanto é positivo quanto é negativo também. Tanto que tem esse efeito reverso. Quando quem tem expectativas ruins sobre os outros também, costuma também, de uma maneira geral, colher a pior parte dessas pessoas também, porque essa expectativa, digamos, negativa, essa expectativa ruim, leva aquela pessoa a agir de forma diferente e vai colher resultados diferentes também. Então o efeito Pigmalion é isso, é o efeito que as expectativas de uma pessoa têm sobre o desempenho dos outros. E aí, algumas coisas interessantes é que é muito interessante a gente ter à nossa volta pessoas que realmente acreditam em nós. Isso faz muita diferença. Porque realmente, quando nós temos o privilégio de encontrar pessoas assim, que realmente acreditam em nós de alguma maneira, isso gera um efeito muito interessante. E é um primeiro questionamento aqui. Você já pensou em você ser a pessoa que acredita em alguém? Acreditar genuinamente em alguém, sabendo que a sua expectativa sobre essa pessoa vai gerar um desempenho nela diferente também? Se você não tivesse expectativa nenhuma, o resultado é um, o desempenho é um. Quando nós temos expectativa, o desempenho é superior. Então essa é a primeira coisa. Nós precisamos ter à nossa volta pessoas que realmente acreditem muito na gente. Isso é muito interessante. Isso gera um efeito, isso é real, isso funciona também. Uma outra coisa também, um outro ponto é sobre a nossa crença de identidade. Esse efeito Pigmalion, ele mexe com a nossa crença de identidade. Por quê? Porque quando nós temos também pessoas que acreditam muito em nós, nós também acreditamos que podemos. E quando acreditamos que podemos, nós de fato podemos também. Então isso é muito interessante. Esses dois, digamos, dois lados do efeito Pigmalion. E esse é o efeito Pigmalion que eu gostaria de falar hoje. O efeito que as expectativas que nós temos, que as pessoas têm sobre os outros, afeta o desempenho das outras pessoas. Isso é muito interessante e esse é o efeito Pigmalion. Espero que vocês tenham gostado também, assim como eu gostei bastante.